essa casa que é de todos nós e que fica assim mais iluminada com a presença de cada um de vocês. A nossa gratidão a todos vocês que escolheram estar conosco nesta noite. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Pois não, qual o nome do senhor? Senhor Marcos, seja muito bem-vindo à nossa casa. Qualquer informação que o senhor queira, estamos à disposição. Mais alguém? Qual o nome da senhora? Cristina? Shirley. Seja muito bem-vinda, dona Shirley. Você? Júlia. Seja muito bem-vinda, Júlia. Que bom que vocês estão conosco. Vamos buscar nos acalmar, serenizar, buscando essa ambiência. E para nós iniciarmos o nosso trabalho da noite, eu vou convidar a nossa companheira Cris para a leitura da página. Boa noite, companheiros. Boa noite. Casa Espírita, celeiro de luz. A casa espírita é sempre um celeiro de luz. Aqui, luzes de todas as cores e tons são projetadas e cada uma é capaz de iluminar de forma diferente, mesmo que as dificuldades sejam semelhantes. Neste espaço, que as paredes não podem limitar, desenvolvem-se as mais dolorosas histórias, mas também as mais belas e vibrantes. O Centro Espírita é o palco de muitas peças, do drama ao hilário. Tem lugar para tudo e todos. Ninguém ganha e ninguém perde. Ninguém é maior e ninguém é menor, mas todos precisam atuar. E chegará o dia de todos, um a um, assumirem os seus papéis, porque é da lei que todos vivam a experiência de serem reis e súditos. O rei pode ser pequeno e o súdito grandioso, mas ninguém pode recusar o papel. O Centro Espírita é a célula de intensa luz. Dessa fonte magnânima, podemos a todo instante abrir forças, paciência, humildade e compreensão do que a vida nos oferece para crescer. Semeiem a doutrina por onde quer que passem. O coração dos homens ainda é terra árida, que precisa ser preparada para o plantio. Cada trabalhador do bem que ponha a mão na charrua e prepare a terra que está sob sua responsabilidade, porque dela ele terá que dar conta. Enfeite um pedacinho do mundo com as flores do Evangelho. Trabalhe de forma consciente quanto ao tamanho de sua responsabilidade. Afinal, somos servidores do Cristo e é a Ele que devemos representar em todos os momentos. Mensagem recebida na reunião mediúnica do SESI. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pelo dia de hoje, por mais este dia, Senhor, aonde obtivemos as suas bênçãos e aqui estamos nesta casa de luz, nesta casa que tantas oportunidades nos dá. Como disse a página, que possamos, cada um de nós, tratar bem essa terra que pisamos, esse planeta maravilhoso que nós temos, a nossa cidade maravilhosa de belezas inigualáveis. Quantas belezas, quantas, Senhor, oportunidade nós temos
para lhe agradecer, para sermos gratos. Muito obrigada por tudo. Que nesta noite nós possamos receber nesta casa tudo que a espiritualidade preparou para nós desde cedo. Que aqui possamos abrir o nosso coração para os tratamentos que iremos receber, para as reflexões trazidas que iremos receber pelo nosso companheiro palestrante, Luiz Celso. Que ele seja também intuído, abençoado. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor esteja em cada um de nós, nos moldando de acordo com as nossas necessidades. E fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. O microfone está com uma falhinha técnica que eu já vou resolver. Enquanto isso, eu convido o nosso companheiro Luiz Celso, o palco é todo seu, seja muito bem-vindo. Que Deus nos guarde, que seja muita paz nesta noite em nossas atividades. É muito bom estar de retorno nesta casa depois de tanto tempo em que, por força das circunstâncias, não nos foi possível aqui retornar. E hoje estamos retornando para a nossa alegria de rever corações queridos, amigos de longa data, com os quais temos aprendido nessas atividades da doutrina espírita. Na noite de 24 de dezembro de 1968, um fato, naquele momento, considerado único no contexto da humanidade, se realizava. 3 pessoas tinham oportunidade de estar realizando um feito que seria também um marco na história do progresso da coletividade humana. E diante da visão que se apresentava a esses 3 homens, um deles, que era o responsável, o comandante daquela atividade, teve ensejo de, tocado na sua sensibilidade, fazer uma prece nos seguintes termos: dai-nos, ó Deus, a visão que pode enxergar o vosso amor no mundo, a despeito do fracasso humano. Dai-nos a fé para confiar na vossa bondade, a despeito da nossa ignorância e fraqueza. Dá-nos o conhecimento para que possamos continuar a rezar com os corações sensíveis. E mostrai-nos o que cada um de nós pode fazer para apressar a chegada do dia da paz universal. Essa oração, ela foi proferida pelo comandante Frank Borman a bordo da Apollo 8, naquela noite de Natal, de 24 de dezembro de 1968, quando a Apollo 8 estava fazendo a órbita lunar. Ele, em companhia de Jim Lovell e William Ander, estavam realizando esse feito extraordinário. E quando eles vislumbram o nascer da Terra na órbita da Lua, porque nós vislumbramos o nascer do Sol e da Lua, eles, orbitando a Lua, viram a Terra nascer. E essa imagem da Terra nascendo fez com que ele, sensibilizado, fizesse essa prece, transmitida naquele momento por uma rede de televisão americana para todo o mundo, que causou um grande impacto, porque não só ele fez a prece, como também, junto com os outros 2 companheiros que estavam
naquela cápsula, eles leram um trecho do Antigo Testamento quando fala no Gênesis da criação dos céus. E isso foi algo que abalou emocionalmente as pessoas, se sentiram sensibilizadas, mas fez também com que a NASA proibisse depois disso qualquer referência religiosa nas transmissões espaciais. Porque, obviamente, diante de uma ideia materialista de muitos daqueles cientistas que colaboraram com isso, a referência a Deus era algo impensado naquele momento. Mas, com as proibições materiais nada impede de que nós possamos guardar a convicção íntima, certamente isso foi um marco na história da humanidade. E nós nos recordamos dessa referência de Frank Borman relativamente a essa prece, essa súplica a Deus diante da visão que ele estava tendo, de um outro momento que se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 19, versículo 1, quando o salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Obviamente que o salmista faz essa referência numa época em que se tinha a ideia de um Deus antropomórfico, uma forma humana, tanto que fala das mãos de Deus. Mas, de qualquer maneira, a referência pode ser levada àquela visão de Frank Borman, porque, emocionado diante daquela visão transcendente do espaço, ele não consegue deixar de pensar num Criador. Essa prece de Frank Borman, ela se encontra, ou nós fomos buscá-la, numa nota de rodapé do livro Sol da Esperança, psicografado por Divaldo Franco, ditado por espíritos diversos, em particular a nota de rodapé no capítulo 2, numa página que é intitulada O Progresso, de autoria do espírito Leon Denis. Divaldo Franco recebeu no dia 9 de agosto de 1970. Alguns dos que estão aqui presentes ainda estavam no mundo espiritual, outros já estávamos renascidos. E nessa mensagem de Leon Denis, quando ele faz um verdadeiro périplo pela evolução da criatura humana e de todo o contexto do nosso orbe terreno, fazendo lembrar, inclusive, um discurso que Leon Denis fez em 1880, exatamente intitulado O Progresso. Nessa página, Leon Denis, em determinado momento, ele vai fazer referência à prece de Frank Borman. A primeira frase da prece, Leon Denis fala na sua mensagem. Diz Leon Denis, em determinado momento dessa página psicografada pelo Divaldo: Deus surpreende o astronauta que se encontra entre a Terra e a Lua na noite de Natal. E este proclama no módulo de comando emocionado: dai-nos, ó Deus, a visão que pode enxergar o vosso amor no mundo a despeito do fracasso humano. E continua Leon Denis: é que ele somente pode ser concebido e sentido, jamais, porém, descrito. Deus não pode ser descrito por nós, apenas podemos concebê-lo. Por quê? Porque ainda nos falta um sentido, como os Espíritos disseram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. É possível conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Falta à criatura humana o sentido. Porque na fase evolutiva em que nós nos encontramos, ainda espíritos em provas e expiações, razão pela qual estamos renascidos na Terra, porque se já merecêssemos um mundo de regeneração, teríamos encarnado um mundo que já está na regeneração. Não estamos, né? Estamos a caminho de, mas ainda não estamos na regeneração. Então, nessa necessidade evolutiva que nós temos, né? Nesse momento, nós não temos o sentido para conceber Deus na sua grandeza. Apenas o conceito que os Espíritos deram a Kardec: inteligência suprema
causa primeira de todas as coisas. É a única coisa que nós concebemos de Deus. Agora, compreender a intimidade divina, nós não concebemos. E esse preâmbulo é exatamente porque o nosso desejo nesta noite é reflexionarmos sobre o capítulo 10, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, o subitem intitulado por Allan Kardec, o sacrifício mais agradável a Deus. E se nós pensarmos nas palavras do astronauta em 1968, entre aquelas palavras e as primeiras manifestações de adoração da divindade da criatura humana, nós vamos ver que há um longo período entre a evolução humana, da adoração da divindade, até as palavras do Frank Borman. Porque as palavras de Frank Borman não deixam de ser uma adoração à divindade. E essa questão da adoração, ela é algo que se encontra intrínseco na criatura humana em qualquer época da história da humanidade. Certamente com as características próprias evolutivas de cada época. Para que nós possamos entender a questão da adoração e a questão do sacrifício, já que a adoração em determinado período da evolução humana se manifestava em forma de sacrifícios à divindade, nós vamos buscar o termo, ou a origem do termo sacrifício, que vem do latim sacrificium, formado de duas palavras, sarcer e ficium, que significa ato de fazer ou manifestar o sagrado, ato de passar da esfera do profano para a esfera do sagrado. Ou seja, sacrificar significa você pegar algo que é considerado profano e, através de um ritual das culturas antigas, aquilo se transformava em algo sagrado. Isso nós vemos hoje em muitas religiões, quando determinadas práticas são feitas e algo que não está sacralizado, depois daquele ritual estaria sacralizado. São as famosas bênçãos de determinados locais. Né? Hoje em dia até se abençoa navios e todas as construções, aviões, né? De maneira que aquilo pudesse de alguma forma ter uma proteção especial. Como se a bênção fosse um instrumento de proteção. Então, sacrifício não é o que a gente sempre imagina, que é algo difícil, né? Um esforço. Mas, na verdade, inicialmente significava transformar algo em sagrado. Mas também sacrifício hoje tem um conceito: imolação, oblata, oferenda e oferta. Ocorria também naquela oferta de alimentos, de animais, inclusive a oferta de criaturas humanas no passado, em determinadas culturas, das colheitas, das plantações. Mas sacrifício também, figurativamente, ele é também abnegação e renúncia em favor de outrem. Ato de altruísmo. Então vejamos que a palavra sacrifício ela tem vários conceitos. Vai depender do momento, de como ou do que estamos nos referindo. Na aludida mensagem de Leon Denis por Divaldo Franco, daquele 9 de agosto de 1970, intitulado O Progresso, Denis, em determinado momento, ele vai fazer uma análise dessa evolução da forma de culto da criatura humana. E Leon Denis vai dizer o seguinte: agitado pela força vigorosa da intuição, que o segue desde as primeiras manifestações anímicas, isto é, desde que a criatura conseguiu alcançar o estágio de pensamento contínuo, isto é, o estado de espírito, com E maiúsculo, individualidade, intuitivamente, com a força intuitiva, ele começa as suas manifestações de adoração. E vai dizer Leon Denis: esse homem começa a perceber e fez-se litólatra inicialmente. O que é litólatra? Aquele que adora pedras. E se nós formos observar as culturas antigas, dos homens primitivos, tinham os seus ídolos de pedras, tinham os locais sagrados,
Hoje, inclusive, na Inglaterra ainda tem lá Stonehenge, aquelas pedras são consideradas lugares sagrados, né? Temos Machu Picchu também, no Peru, considerado uma cidade sagrada com vários monumentos, né? Porque a criatura passou pelo período da chamada litolatria, adoração às pedras. E diz Leon Denis, isso foi o princípio. Logo depois, sucessivamente, fitólatra, isto é, adorando vegetais, e nós vamos ver isso, por exemplo, na Índia milenária, o sândalo é considerado uma árvore sagrada, né? Objeto de adoração, a fitolatria, que é a adoração a vegetais. Depois a zoolatria, que é a adoração aos animais, muito comum na cultura egípcia do passado, né? Os deuses tinham a forma de animais. E diz Leon Denis, atingindo a mitologia na sua expressão mais alta, com as manifestações do politeísmo, que é a crença em vários deuses. A mitologia grega, muito famosa, os diversos deuses se digladiando no Olimpo, né? Um com ciúme do outro, um querendo uma supremacia sobre o outro, demonstrando que, na verdade, não eram divindades. Simplesmente eram os espíritos que eram considerados divindades pelos povos antigos, dentro do politeísmo da mitologia. E dirá Leon Denis, essa mitologia ofereceu expressivo legado através das várias manifestações da fé e que agora reaparece como resíduos na cultura religiosa monoteísta do presente. Leon Denis diz que a prática politeísta ainda tem resíduos na cultura monoteísta. O que é cultura monoteísta? A crença no único Deus. Mas ainda tem resquícios no meio dessa crença de uma divindade única, de ideia politeísta. Porque sempre tem aquele que a gente acha que vai funcionar mais do que Deus, né? Inclusive a gente mesmo, tem hora que a gente acha que sabe mais do que Deus, né? Porque tem que questionar Deus relativamente a determinadas circunstâncias das nossas existências. A mitologia que a gente vai, que Leon Denis nos traz aqui é aquela história fabulosa dos deuses, né? Dos heróis da antiguidade, de semideuses, que era uma mistura dos deuses que tinham filhos com os mortais. E aí surgiu os semideuses. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 2, ele vai intitular A Lei de Adoração, ele vai tratar relativamente a essa nosso contato com a divindade. E ele vai questionar os espíritos da seguinte maneira, questão 649. Em que consiste a adoração? E a resposta dos espíritos: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Vejamos que na visão dos guias da humanidade, adorar a Deus é elevar o pensamento a Ele. Não é nenhuma forma exterior, embora os espíritos não censurem quem está na faixa da forma exterior. Mas adorar a Deus, na visão do mundo espiritual superior, é elevar o pensamento a Ele para que possamos dele nos aproximar, através dessa elevação do pensamento. Kardec, não satisfeito com esse questionamento, ele vai perguntar: origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto do ensino? Nós trazemos intimamente, como sentimento inato, que algo existe superior a nós, ou nós aprendemos isso? E a resposta dos guias da humanidade: sentimento inato como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Isso é tão claro que nós vemos que desde as culturas mais primitivas existe uma forma de adoração. Vimos das pedras, das plantas, dos animais, dos mitos, até alcançar aquela prática monoteísta. Mas Kardec ainda não ficou satisfeito com a resposta dos espíritos e indagou: terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? E a resposta: não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ser supremo. Claro que na medida da evolução de cada época desses povos, mas sempre se teve aquela ideia de que algo era superior.
inclusive os próprios fenômenos da natureza, que os homens primitivos cultuavam também, os trovões, os relâmpagos. Tanto que na mitologia tem o deus do trovão, né? O Thor, que aqueles que temos um pouco mais de 20 anos, nos lembramos de um desenho animado do passado que tinha o Thor, né? E depois fizeram até filme há pouco tempo, né? O filho de Odin, que Odin tinha privilégio, né? Em detrimento dos outros, que Thor era sempre o mais bem visto. A gente observa que isso faz parte da nossa cultura mitológica, dependendo do povo, da época, da história da humanidade, né? Nós vamos ver assim, então, que em todas as culturas sempre houve uma forma de manifestação, de adoração e de sacrifícios à divindade. Trazendo para a nossa cultura cristã, que tem uma origem dentro da cultura judaica, que por sua vez vem da cultura hebreia, e que nós encontramos no Velho Testamento, nós vamos ver já no Velho Testamento a prática da adoração divina através de ofertas de coisas. Aonde? Por incrível que pareça, no Gênesis, que narra a história mitológica do primeiro casal e dos seus respectivos filhos. Que, obviamente, aquilo ali é uma história mitológica. Ninguém vai imaginar que há 6.000 anos surgiu um casal que teve 2 filhos, que depois um matou o outro, e dali para frente esse outro foi para as terras de Nod e casou com alguém, então já existia mais alguém, porque está falando do Gênesis, né? Mas nós vamos ver no capítulo 4 do Gênesis, versículos 2 a 5, as referências a Abel e Caim. E nessa referência diz: Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. Se nós pegarmos essa afirmativa dessas figuras mitológicas representativas, nós vamos ver que eles já estão numa época muito mais adiante dos povos primitivos, que eram caçadores e coletores. Não plantavam e nem cuidavam de animais, porque os animais não estavam domesticados nos povos primitivos. Eles já estão numa fase em que se cultiva a terra e se tem rebanhos. Então, já vemos que está numa fase muito mais adiante do que os primeiros hominídeos na terra. E diz o Gênesis: e aconteceu ao cabo de dias. Claro que esses dias aqui é um período de tempo, porque começa a falar do nascimento dos dois, depois já eram um lavrador e o outro cuidava de ovelhas, e agora, depois de alguns dias, Caim trouxe o fruto da terra e ofertou ao Senhor. Vejamos a adoração através da oferta. Primeiros frutos que ele colheu, ele trouxe para Deus. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua cultura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Ou seja, Deus gostou do que Abel trouxe, mas o Caim trouxe, ele não gostou. E aí Caim ficou irado contra o pai, que não gostou do que ele trouxe. Por que ele não gostou? Se ele trouxe os frutos da terra, o outro trouxe o primogênito das ovelhas. Nós vemos aí que é uma ideia da divindade ainda com os sentimentos humanos. Não é o Deus de amor que Jesus apresentou. Mas nós vemos nesses 2 trechos do Gênesis que se tinha a prática da adoração a Deus através da oferta das primeiras colheitas ou dos primeiros animais que nascessem do rebanho. É uma forma de adoração. Mais adiante, no mesmo Gênesis, já agora no capítulo 22, nós vamos ver um outro momento ainda muito mais grave dessa adoração à divindade, que é onde narra o momento em que Abraão, o patriarca, é solicitado por Deus, entre aspas, aí Deus, né, que levasse seu filho Isaque no alto de uma montanha, ali montasse um altar de sacrifício e sacrificasse Isaque. E Abraão, para provar que tinha fé em Deus, vai fazer isso. Mas no momento em que ele ergue a mão para matar seu filho, um anjo surge e diz que não precisava fazer isso, que ele tinha provado a fé. Claro que não é a divindade que solicitou isso de Abraão. É apenas uma imagem figurada para mostrar a fé que Abraão tinha na divindade. Mas nós observamos
ali também um momento em que Deus é adorado através do sacrifício. Outro momento será no Êxodo, quando Moisés vai tirar o seu povo do Egito. Antes de sair do Egito, é feito um cerimonial onde o cordeiro é morto, né? Para aquele momento pré-saída do Egito. Eles saem. Em determinado momento, Moisés vai contactar com o mundo superior para receber os chamados mandamentos da lei divina. E o que acontece? O povo, com o ouro que trouxe do Egito, vai derreter, fazer um bezerro para adorar a idolatria de uma imagem de um animal. Por que fizeram isso? Porque ninguém muda de hábitos de um momento para o outro. E depois de 400 anos convivendo com a idolatria no Egito, muitos daquela geração que saiu do Egito estavam habituados a essas práticas. E aí o que aconteceu? Diz lá, né, o livro do Antigo Testamento, que Moisés desce quando vê aquela idolatria, tomado de ira, manda passar fio de espada quem tinha sido os mentores daquilo, desobedecendo o próprio mandamento que ele recebeu, que disse não matarás. Volta para receber de novo, e aí vai vagar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse. E as crianças que foram nascendo foram sendo educadas dentro daquele ritmo que deveria ser a nova geração. E como ele fazia parte da velha também, da velha geração, quando ele chega na entrada da terra prometida, ele morre. Porque também não tinha direito a entrar ali. Ele fazia parte daquela geração antiga. Mas nós vamos observar nessa narrativa do Velho Testamento, essa ideia de se oferecer a Deus algum tipo de culto. E essa prática de imolação de cordeiros, de oferecer, e isso se sucedeu até ao tempo de Jesus. Basta a gente ver no Paulo e Estevão, quando Saulo vai falar com sua irmã Dalila e com sua noiva Abigail, do que iria acontecer com Estevão, que seria apedrejado no dia seguinte. E Dalila se espanta, mas ele vai ser apedrejado no templo. E diz Emanuel que Saulo explicou: a lapidação se dará nas proximidades do altar do holocausto, e não dos átrios sagrados. Ou seja, ao tempo, no Novo Testamento, ao tempo de Jesus e posteriormente de Paulo e dos discípulos de Jesus, existia no templo um altar de holocausto para essa prática de adoração a Deus através de sacrifícios de animais, da oferta de colheitas, uma maneira de se adorar a Deus. E foi por isso que Jesus, nas referências do Sermão da Montanha, que Mateus anotou, capítulo 5, versículos 23 a 24, vai afirmar: se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, a gente tem que contextualizar o momento que Jesus vivia. Naquela época, se fazia a oferenda no templo, no altar. Por isso que ele faz essa referência. E, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecer. E eu fiquei pensando nessa referência. Será que alguém conseguiu ir no altar oferecer mais alguma coisa depois dessa afirmativa de Jesus? De reconciliar, do jeito que nós observamos os temperamentos daquela época, né? Bastante explosivos, né? Muito diferente dos dias de hoje, que a gente quase não escolhe com nada, né? Não tem essas emoções desequilibradas. Eu fiquei pensando, aí, naquela época, o templo deve ter ficado vazio, porque não deve ter recebido quase oferenda nenhuma, porque para levar a oferenda tinha que reconciliar, né? Foi a dificuldade que a grande maioria teve, que todos nós temos, e que precisamos entender melhor isso, porque algumas religiões imaginaram que essa afirmativa de Jesus era um abono à prática de ofertas materiais. Mas não. Ele apenas faz uma referência a uma situação de época para espiritualizar a questão da oferenda a Deus. E no mesmo livro dos Espíritos, ainda dentro da lei de adoração,
nós vamos ver que Kardec ele vai trazer para nós, nos questionamentos que faz aos espíritos, as referências acerca dessa questão dos sacrifícios. Para depois, quem quiser pesquisar, questões 669 a 673 do Livro dos Espíritos, e claro, Marco Ponto ler aqui com os senhores, que ficaria muito cansativo. Apenas destacamos 2 trechos da resposta dos espíritos. Um pequeno trecho da questão 672, quando os espíritos vão dizer: como temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as ofertas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo e que o fato nada vale. O que é importante para a divindade é aquilo que sai do fundo do nosso coração, a nossa prece sincera, independentemente de qualquer oferta material. E mais adiante, num trecho da questão 673, na resposta, os espíritos voltarão a dizer a Kardec: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Mais adiante dirão: o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência, encerra os espíritos a resposta, se Deus deve atender mais a forma do que o fundo. Vejamos que na resposta dos espíritos não há uma censura, há uma análise do estágio evolutivo em que a criatura se encontra. Porque quando ele diz, o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vista acanhada. Ou seja, ainda não amadureceu a visão espiritual para compreender diferente. Que, para Deus, o mais importante para honrá-lo é minorar o sofrimento do próximo. Ou seja, é a prática do bem, da caridade, da benevolência, como entende os espíritos a caridade, indulgência, perdão das ofensas. Kardec vai desenvolver melhor essa referência de Mateus no Evangelho segundo o Espiritismo, no item mencionado das nossas reflexões. Quando o codificador vai dizer, quando diz, ide reconciliar com vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento. E por que Jesus traz essa referência? Hoje, com a doutrina espírita, nós conseguimos compreender melhor. Se a mente está ocupada com pensamentos perturbadores, com a ideia de mágoa, de rancor, de desejo de vingança, como é que nós conseguimos sintonizar com o que é bom? Para contactarmos com o mundo superior, nós estamos com a mente turbada. Por isso, Jesus nos trazer essa necessidade de deixar a oferenda ali e reconciliar, isto é, liberar a mente daquilo que está nos perturbando, que está nos atormentando. Porque o ódio, a mágoa, o desejo de vingança é algo atormentador. E Kardec dirá mais adiante que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que haja feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Nós todos estamos nessa faixa. O processo reencarnatório que recebemos da divindade foi exatamente essa oportunidade de deixar de lado a nossa oferenda, buscarmos o reajustamento com aqueles que nós, de alguma maneira, prejudicamos, na encarnação que está em curso, com a convivência com aqueles que estão conosco, para cumprirmos aquilo que os Espíritos dizem no Código Penal da vida futura, no céu e inferno. Arrependimento, expiação e reparação. Então, nesse curso da nossa existência, nós estamos tentando exercitar isso aqui. De ajustarmos diante dos que conosco convivem, que graças a Deus, pela bênção do esquecimento, nós não sabemos quem nós prejudicamos e quem nos prejudicou. Então, a gente convive com todos sem ter esse conhecimento, graças a Deus, e a gente vai se harmonizando, para que um dia possamos oferecer o nosso coração a Deus
expungido de todo mau pensamento, de todo sentimento de mágoa, de rancor, de desejo de vingança. Liberar a mente, a emoção desses sentimentos. E Kardec vai esclarecer que Jesus materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Então ele se adapta ao uso em voga. Mas dirá Kardec, o cristão não oferece dons materiais, pois espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece a alma a Deus e essa alma tem que ser purificada. E aí a gente recorda o que Jesus disse à mulher samaritana: Senhor, onde devemos adorar a Deus? No templo de Jerusalém, aqui no Monte Garizim? Aonde? E Jesus diz: chegará um momento em que o Pai será adorado em espírito e verdade. Nem aqui, nem no templo. E depois Jesus vai dizer que o reino de Deus não vem de forma exterior, está dentro de nós. Então a adoração à divindade é nesse templo íntimo que a gente precisa entrar no templo interior, liberar esse templo interior desses sentimentos que estão nos conturbando, de ódio, de animosidade, de todo mau pensamento, para que realmente a nossa oração alcance a sintonia necessária nesse processo de harmonização. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus, que nós fazemos dos nossos vícios morais, do orgulho, da vaidade, da presunção, do egoísmo, do ódio, da mágoa, né? E para que a gente possa ilustrar melhor essa referência, nós vamos buscar no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, através do Chico. Aliás, lembrando Emmanuel aqui, né? Cuja uma das suas reencarnações foi do Padre Manuel de Nóbrega, nesse dia 25 de janeiro, da fundação de São Paulo, né? No pátio do colégio, que foi fundado no dia da conversão, o dia convencionado pelos católicos da conversão do apóstolo Paulo, 25 de janeiro, que Manuel de Nóbrega espera até 25 de janeiro para inaugurar o colégio de onde surgiu hoje a cidade de São Paulo. E nós vamos buscar no Paulo Estevão um exemplo extraordinário desse que oferece o seu coração a Deus no sacrifício, liberado de toda e qualquer mágoa, rancor, desejo de vingança. Nós vamos encontrar isso para quem depois quiser ler, né? Quem já leu, lembrar, e quem não leu, ler, no capítulo 8 da primeira parte, na morte de Estevão. Quando Estevão está sendo apedrejado por ordem de Saulo, né? E naquele momento em que ele já foi apedrejado, está naquela agonia, ele vê o céu se abrir e ver Jesus vir em direção a ele. Não podemos imaginar essa cena, né? A gente tenta, mas não consegue pensar nessa cena. E ele observa, diz Emmanuel, o seguinte: nesse instante, ignorando-se algo de tão singular atenção, porque foi exatamente no momento em que sua irmã Abigail está junto a Saulo e diz: Saulo, aquele é meu irmão. Nesse momento é o momento que ele está em êxtase, vendo Jesus se aproximar dele. Então diz Emmanuel: o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso. Ele vê Jesus se virar para o lado onde está Saulo e com uma feição entristecida, né? Como a lamentar seus condenáveis desvios, diz Emmanuel. O discípulo de Simão, que é Estevão, né? Experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Vamos colocar no lugar de Estevão, sendo condenado injustamente, apedrejado, né? Será que a gente teria pelo verdugo essa sincera amizade no coração? E continua Emmanuel, que Estevão pensou o seguinte: ele, Estevão, conhecia o Cristo e Saulo não. É uma lição para nós, porque nós conhecemos o Cristo e outros não conhecem, como nós conhecemos, que a doutrina espírita nos mostra, né? E ele prossegue Emmanuel: assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor,
exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. Então Estevão pede para que Jesus não imputasse a Saulo aquele equívoco que ele estava cometendo. E mais adiante, quando agora Estevão já está nos braços da sua irmã, já desencarnando, há um outro momento também que nos traz exemplo desse sacrifício mais agradável a Deus. Diz Emmanuel: depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforço supremo. E aí ele se volta para a irmã e diz para ela assim: com quem te deixarei? E ela diz para o seu irmão que está morrendo: este é meu noivo. Esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso que parecia petrificado. Coloquei no lugar de Saulo, responsável pela morte do irmão da noiva amada. E ela diz: esse é meu noivo. Ou seja, vou ficar com ele, né? A resposta de Estevão II, Emmanuel: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo inimigo, tenho irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. E aí, diz algo para a irmã que eu também achei extraordinário: ser para ele a companheira amorosa e fiel. É o maior exemplo do sacrifício agradável a Deus. Liberou-se de todo o rancor, de toda a mágoa, e via naquele não inimigo, mas alguém que era ignorante, que não conhecia Jesus como ele conhecia. Poderíamos trazer aqui tantos outros exemplos da referência de Jesus. E antes de depor a nossa oferenda, nós nos reconciliamos. Mas é importante lembrar que esse sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício, como dissemos, do orgulho, da vaidade, da mágoa, do desejo de vingança. Não deixar que esses vícios morais perturbem a nossa caminhada para Deus através de Jesus, o Mestre amado. Porque quando a gente guarda esses sentimentos, nós nos conformamos. E estamos vivendo uma época, meus irmãos, no contexto da humanidade, que está nos solicitar misericórdia. Nós pedimos misericórdia a Deus, mas nós estamos sendo solicitados a ter misericórdia. E não foi por outro motivo que Kardec colocou exatamente no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados misericordiosos, as referências ao perdão das ofensas, ao amor aos inimigos, o sacrifício mais agradável a Deus. Porque o que é misericórdia? Significa ter compaixão do coração. Isto é, capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar do sentimento de outro, ser solidário com as pessoas. Nunca foi tão necessário como nos dias de hoje nós termos misericórdia. Porque nós temos sido muito incisivos no julgamento das pessoas dentro do contexto da humanidade. Esquecemos a referência de Jesus: aqueles que estiverem sedentos de pecado, tire a primeira pedra. Nós temos muita facilidade de julgar os nossos irmãos, quando os bons espíritos nos chamam ao trabalho de autoaperfeiçoamento, de autoavaliação, de autoanálise. Não é, obviamente, viver uma vida alienada. Não é viver uma vida fora da realidade. Mas é nos colocarmos no lugar das outras criaturas, nossos irmãos em humanidade. E nós vemos em todo o contexto da Terra a violência campeã, guerra em pleno século XXI, países se ameaçando uns aos outros, inclusive de utilização de armas atômicas. Por quê? Porque nós ainda estamos longe desse sentimento de perdão, de abnegação, de devotamento, que é o verdadeiro sacrifício. Temos feito muita prática externa, mas temos esquecido dessa prática interna. Só que a doutrina espírita vem nos lembrar uma outra realidade relativamente à questão dos inimigos.
Ele nos fala que assim como os nossos desafetos também não morrem com a morte do corpo, continuam a viver. Os afetos são aqueles que vêm nos auxiliar, nos amparar, nos colaborar conosco. Mas os desafetos, a gente guarda a mágoa, vem nos conturbar, vem nos perturbar. Então, a referência de Jesus também tinha um outro lado prático, nos libertar da ação perturbadora dos desencarnados, com os quais nós tivemos algum tipo de inimizade, para oferecer o altar íntimo do coração, liberado de todo sentimento negativo e perturbador. Fechando as nossas reflexões de hoje, já que a nossa hora vai avançada, né? Porque a atividade ainda vai prosseguir mais na casa, né? Nós gostaríamos de trazer aqui, para fechar a nossa reflexão, um trecho do livro 50 anos depois, também de Emmanuel, Psicografia do Chico. É um momento muito emocionante, quando a jovem Célia Lúcius vai visitar na prisão o escravo Nestório e o filho de Nestório, que também está preso com ele, e Ciro, que tem um sentimento de afeição por Célia e Célia por ele. E naquele momento em que Célia questiona Nestório, né? Que isso? Eles eram inocentes só porque são cristãos, estão presos, vão ser levados ao circo para o sacrifício? E aí Nestório vai dizer para a jovem Célia: dizia a inspiração de Paulo que a morte é o nosso último inimigo. Venceremos, pois, mais essa etapa, com Jesus e por Jesus. E prossegue Nestório falando para Célia. Apesar disso, porque ela poderia interpretar que o maior sacrifício para Deus era oferecer a vida em holocausto, ele vai dizer para ela: apesar disso, não te esqueças de que a dádiva da vida é um bem precioso que o céu nos confia. Para a alma fervorosa, o melhor sacrifício ainda não é o da morte pelo martírio, ou pelo infamante opróbrio dos homens, mas aquele que se realiza com a vida inteira pelo trabalho e pela abnegação sincera, suportando todas as lutas na renúncia de nós mesmos para ganhar a vida eterna de que nos falava o Senhor nas suas lições de vida. O maior sacrifício nosso para Deus é que a nossa vida seja um hino de trabalho ao bem. Não é querer morrer em holocausto, para ter nome grafado, nem placas, nada disso. É ir enfrentando as lutas diárias, o morrer pouco a pouco, na renúncia, na abnegação, no devotamento, para que um dia possamos realmente usufruir da conquista da paz interior na realidade espiritual, aonde quer que nos encontremos. Por isso, recordamos aquele 24 de dezembro de 1968, quando Frank Borman, nesse giro em torno da Lua, disse: dai-nos, ó Deus, a visão que pode enxergar o vosso amor no mundo, a despeito do fracasso humano. Dai-nos a fé para confiar na vossa vontade, a despeito da nossa ignorância e fraqueza. Dai-nos o conhecimento para que possamos continuar a rezar com os corações sensíveis. Não é para nos soberbarmos de que sabemos as coisas, mas para continuar a orar com o coração sensível. E, sobretudo, disse Frank Borman, muito atual a sua súplica, e mostrai-nos o que cada um de nós pode fazer para apressar a chegada do dia da paz universal. A paz universal é uma construção de cada um de nós. Que possamos conseguir receber da divindade a inspiração para contribuir para a chegada dessa paz universal. Que Deus nos guarde e nos seja bem. Nós agradecemos o companheiro por tantas reflexões, né? Que possamos levar conosco
né, essas reflexões e fazemos uma análise, né, de como estamos, né, diante do mundo que vivemos, porque sabemos que tudo isso aqui também nós somos responsáveis por tudo que acontece, né, no nosso planeta. Muito obrigada, viu? Nós, na próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira, nós teremos, né, a palestra na nossa casa, como de habitual, é a palestra realizada pelos companheiros da casa. Nessa sexta-feira será com a nossa companheira Fátima e Nazaré, que o tema é Técnicos de Reabilitação, que é uma obra de Joana de Ângeles. Na próxima quarta-feira, nós teremos o companheiro Alex Donati, com o tema Viajando pelo Evangelho. Todos vocês estão convidados a participarem, né, dos encontros. E o nosso companheiro da cantina disse que ainda temos na cantina deliciosos salgados. Nós temos quiche, coxinha e empada de camarão. E agora nós vamos do trabalho do passe, que é um trabalho individual, é um momento fácil. E nós pedimos os companheiros que, por favor, aguardem seus lugares, que serão conduzidos pelo Auro, para que sejam conduzidos ao local de passe. Para que não atrapalhe na contagem do trabalho, nós estamos na casa cheia, todos serão convidados. O dirigente do passe é o nosso companheiro Ian. As nossas passistas são Adriana, Georgina, Renata, Sheila, Silvia e Maria Aparecida. Nós temos aí hoje um grupo feminino conduzido pelo dirigente. Então, queremos também agradecer os nossos companheiros que nos assistem de forma online. Nosso muito obrigado por estarem conosco nesta noite. A música quer entrar de qualquer forma, né? Mas é sempre bom, né? Então nós agradecemos os nossos companheiros que nos assistem de forma online e sabemos que tudo que aqui se faz também é com muito carinho por todos vocês. Então vamos aguardando a equipe ali se organizando para o passe, e aqueles que fizeram a conversa fraterna hoje não tem ainda resposta, mas os que fizeram anteriormente podem buscar o companheiro César na sala de som ou o Lenivaldo para obter essa resposta. Então vamos aproveitar esse momento agradecendo mais uma vez a Deus, ao nosso Mestre querido Jesus, por esta noite de tantas reflexões, essa noite onde estamos aqui, Senhor, com o coração tranquilo, como disse o nosso palestrante, buscando sermos criaturas que tenham misericórdia do nosso próximo, pois se nos colocarmos a cada situação, a cada momento que nos acontece no lugar do outro, com certeza teremos assim um mundo de mais amor, um mundo com mais paz. Essa paz depende de cada um de nós, que sejamos essas criaturas a semear o amor, a paz entre aqueles dos quais convivemos, aqueles que se aproximam de nós, que possamos ser essas criaturas inspiradoras pelo amor de Jesus e pelas bênçãos do nosso Pai maior. Gratidão, Senhor, muito obrigada, que possamos levar essa ambiência aos nossos lares, que possamos sempre receber tudo que necessitamos e merecemos. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aqueles companheiros que terminarem o passe, se assim desejarem, poderão ir de volta aos seus lares. Mas aqueles que quiserem permanecer, podem ficar à vontade.
boa noite. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem.